Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você quer saber como fazer a sua família fazer o que você quer? Então preste atenção no que eu vou dizer. Se você quer fazer com que a sua família faça o que você quer, preste atenção nesse aprendizado aqui. Versículo 32, a segunda parte do versículo 32 do capítulo 18 de Gênesis, Deus diz o seguinte: não destruirei a cidade por causa de 10 pessoas. O contexto aqui é o seguinte: a partir do versículo 17 desse capítulo 18 de Gênesis, Deus ele diz a Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. Então, a história segue e Abraão começa a conversar com Deus dizendo o seguinte: Deus, se lá em Sodoma tiver 50 pessoas decentes, né? A tradução, a mensagem diz decentes. A nova tradução na linguagem de hoje diz pessoas justas. Então Abraão pergunta: se lá em Sodoma tiver 50 pessoas decentes, justas, o Senhor vai destruir a cidade? Aí Deus diz: eu não vou destruir. Aí Abraão pega e diz: se tiver 45, Deus diz: eu não vou destruir. Abraão diz: se tiver 40, depois Abraão: e se tiver 30, depois Abraão: e se tiver 20, Abraão insiste tanto que ele mesmo diz assim: Deus, olha, eu não quero ser inconveniente, certo? Mas se tiver só 10, o Senhor vai destruir o justo com o pecador, o decente com o indecente? Aí Deus diz nesse versículo que eu li, Gênesis 18, 32, não destruirei a cidade por causa das 10 pessoas. A grande questão aqui é por que Abraão estava fazendo essa pergunta para Deus, ou perguntando a mesma coisa várias vezes para Deus. Porque dentro de Sodoma tinha um parente de primeiro grau seu, tinha um familiar seu, que era Ló. Então Abraão estava preocupado com a sua família. Lembre-se, no início desse vídeo eu perguntei se você queria, na verdade eu disse que ia dizer como fazer sua família fazer o que você quer. Veja bem, eu estou falando de salvação, estou falando de encontrar-se com Jesus. Para mim, um ser humano normal, quando ele gosta de alguma coisa, ele vai recomendar para outras pessoas. Quando alguma coisa tem sentido para mim, eu recomendo para as pessoas. Se eu vou a um restaurante e eu sou bem atendido, eu recomendo. Se eu assisto um filme, eu sou bem atendido, eu recomendo. Se eu aceito a Jesus e eu sou bem atendido, só entendo, eu não sou cliente de Jesus, sou amigo dele, sou filho, sou parceiro. Então, se Jesus faz sentido na minha vida, se eu sou bem atendido, eu quero que a minha família experimente isso também. Mas não adianta somente eu falar do restaurante. Eu preciso contar como foi a minha experiência. Mais do que isso, eu preciso fazer com que a minha família acredite que a minha experiência no restaurante foi boa, que a minha experiência com o filme foi boa, que a minha experiência com Jesus foi boa. Veja bem, se eu digo que Jesus faz sentido para a minha vida, o que convém é que eu siga os seus ensinamentos da melhor forma possível, entendendo que é impossível ser perfeito, mas é plenamente possível enveredar nesse caminho de desenvolvimento. Então, se isso faz sentido para mim, a minha família vai ver que faz sentido e, por um processo natural, ela vai se interessar por conhecer Jesus. Agora, se eu digo que vou para a igreja, se eu digo que aceitei Jesus e eu não o represento na minha casa, a família vai dizer assim: e é porque uma desgraça dessa é crente. Você já ouviu isso na vida? E é porque uma desgraça dessa é crente. Não tem coisa pior do que um familiar ter essa referência de Jesus dentro de casa. Ok, eu estou espiritualizando, beleza. Então vamos profissionalizar, já que eu também falo de desenvolvimento pessoal no ambiente profissional. Caramba, se você quer que a sua família cuide da saúde, cuide da sua, sem cobrar dela, sem exigir. Se você quer que sua família cultive hábitos saudáveis dentro de casa, no que diz respeito ao autocuidado, ou no que diz respeito ao bom relacionamento, então convém que você também tenha bons comportamentos dentro de casa. Você quer uma forma mais eficaz
e mais certa de fazer as pessoas fazerem o que você quer é dando exemplo para elas. Pegou? Então você tem duas vertentes. A vertente espiritual, você quer que a sua família seja salva? Então represente Jesus dentro de casa. Se não for assim, não vai ter jeito. Eu conheço algumas pessoas dentro do ambiente da igreja que tiveram seus pais, seus irmãos aderindo ao evangelho porque eles foram decentes, eles foram justos em casa. Deus salvou o familiar de Abraão, porque primeiro Abraão era decente e Deus reconheceu que aquele familiar também poderia ter futuro. Algumas outras coisas vão acontecer depois, mas esse não é o caso. Se você quer fazer valer aquela afirmação que tem lá em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa, você tem que entender que crer é além de acreditar. Crer é conviver com aquilo, é validar aquilo publicamente. Volto ao ponto inicial. Você quer fazer com que a sua família faça o que você quer? Então, seja decente, seja justo. E num processo natural, você vai ver como a sua família vai olhar para você e vai dizer: caramba, faz sentido ser assim, Rafa, faz sentido ser assim, Karen, faz sentido ser assim, Lidson, faz sentido ser assim, Nice, faz sentido ser assim, Jéssica, faz sentido ser assim, Leandro, faz sentido, Mônica, Cristina, Juliana, Adriana, Selma, Allen, Raíssa, faz sentido ser assim. Pegou? Eu peguei, hein? Então, eu quero que as pessoas da minha família e as pessoas do meu ciclo de amizade e do meu ambiente profissional, eles façam aquilo que eu quero. E o que eu quero que essas pessoas façam? Que elas mudem as suas vidas. Então, eu estou aqui mudando a minha, me empenhando ao máximo para que dê certo, tanto profissionalmente quanto espiritualmente. Se eu fosse você, eu faria isso também, tá bom? Então, se isso faz sentido para você, é isso, faz isso, seja intencional, valeu. Dia incrível para você, tchau, tchau.